Desde o início de sua história, a humanidade faz muitas perguntas. A sociedade atual também continua com as suas indagações. A doutrina espírita nos oferece as reflexões acerca das respostas que a vida nos exige. Está começando mais uma edição do A Vida em Foco. Convidamos você para nos acompanhar pelos temas de hoje. Fique conosco! As ciências psicológicas nos apresentam as diversas personas com as quais nos apresentamos na sociedade, no trabalho, no lar e nos diversos locais em que nos movimentamos. Contudo, há sempre um traço característico em nossa personalidade que nos caracteriza. Em busca de um comportamento autêntico é que todos devemos nos ocupar. Mas como ser autêntico na vida? Dr. Marcelo Collin irá fazer reflexões importantes sobre por que devemos ter um comportamento autêntico. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Expectativa natural daquele que vive na Terra é alcançar o tão almejado sucesso. Sofre o indivíduo pela vontade de vencer diante dos desafios do mundo. A ilusão em torno da realidade material é a causa do tormento em se conquistar o mundo. Na visão do encarnado materialista, triunfa aquele que se sobressai nos papéis que a sociedade oferece. Mas a vida na carne tem como característica principal a transitoriedade. Tudo passa. Aquele que por vezes está na qualidade de vencedor, de um momento para o outro, pode se enquadrar na qualidade de vencido. E isto talvez seja o que mais faz o indivíduo sofrer. Aquele que busca a vitória no mundo material, por mais que consiga, sempre vive angustiado, preocupado em conservar aquilo que conseguiu, ansioso pelo futuro incerto, lutando diariamente com todas as forças para manter ou conquistar um degrau a mais no status que a vida na matéria lhe deu. Acontece que as experiências na Terra têm a função de trazer à tona questões da personalidade que necessitam de atenção. O verdadeiro sucesso está na vitória sobre si mesmo e sobre suas paixões primitivas. No livro Desperte e Seja Feliz, de autoria de Joana de Ângeles, sob psicografia de Divaldo Franco, encontra-se a seguinte afirmativa: tudo se modifica no mundo, menos o tesouro da harmonia íntima. Para obter o real sucesso, precisa o ser investir contra suas más inclinações. Necessita olhar as experiências na Terra como oportunidades de aprendizado, entender que o resultado que vale diante de uma empreitada não é o reconhecimento do mundo, e sim a experiência que viveu e o aprendizado que tirou de cada momento. Precisa aprender a valorizar cada conquista sobre si mesmo e sobre suas más inclinações. O indivíduo que experimenta o sucesso interno torna-se gentil, afável e irradia bondade. Candidata-se a contribuir em favor do grupo social mais equilibrado e feliz, porque sabe que deve lutar pelo sucesso real, aquele que o acompanhará por toda a eternidade. Comportamento autêntico é o tema da entrevista de hoje com o Dr. Marcelo Collin. Vamos assistir. Olá, amigos. É um prazer estarmos juntos novamente. Nos permita adentrar ao seu lar com o programa A Vida em Foco. Hoje, com Marcelo Garcia Collin, médico. Marcelo, vamos falar de comportamento autêntico. Por que você acha que é importante termos um comportamento autêntico? O que é comportamento autêntico, Marcelo? Às vezes a gente não se dá conta do custo que é não ter comportamento autêntico. Como assim custo, Marcelo? Dá um trabalho danado não ser autêntico. A gente acha que é fácil não ser autêntico, mas dá um trabalho grande. Eu estou baseando hoje a nossa reflexão aqui num capítulo de um livro chamado Libertação pelo Amor, do espírito Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco, que trata da autenticidade. Mas, para a gente entender um pouco essa dificuldade, nós vamos pegar de um outro livro dela chamado Despertar do Espírito, as consequências da gente não ser autêntico. Quando a gente não é verdadeiro, a gente se escraviza a um determinado comportamento.
Isso a gente pode olhar nos exemplos muito simples, assim, de quando você vai visitar a casa de um amigo seu para tomar um café e ele oferece um pedaço daquele bolo que ele fez para você, né? Com todo carinho, e você experimenta o bolo e não tá legal. Daí ele pergunta, e aí, gostou do bolo? Aí você tem a escolha naquele momento. Como é que eu vou me comportar agora? O que eu vou dizer para essa pessoa? 1 milhão de coisas passam na nossa cabeça. E o mais das vezes a gente escolhe não ter um comportamento autêntico. A gente fala assim, achei muito bom. Teria várias outras maneiras da gente dizer que não gostou tanto do bolo sem ser ofensivo. Mas na hora parece que a janela do pensamento fecha, a gente tem dificuldade e acaba trazendo aquela resposta pronta, assim, não, tá bom. Bom, nós vamos ficar reféns desse nosso comportamento, porque vai ser cobrado de nós, a partir daí, assumir comportamento semelhante em diversas situações parecidas. Nós estamos falando de uma eventualidade, de comer na casa de um amigo uma vez. Agora, às vezes, um conhecido, um amigo ou mesmo um familiar dentro do nosso lar tem um comportamento que nos incomoda. Ou a gente fica com raiva, ou a gente fica triste, ou a gente fica incomodado, magoado mesmo com a atitude de uma pessoa. Perfeito. Só que a gente não abre isso para ela. A gente age como se nada estivesse acontecendo. Esse comportamento não autêntico vai acumulando um custo crescente para nós. Então, cada vez que a gente está perto daquela pessoa e tem que sustentar um comportamento que não é verdadeiro, vestir uma fachada, aquilo vai nos cansando. Então, quando a gente vive um comportamento que não é autêntico, primeiro a gente cansa muito. Então, viver de uma maneira mais autêntica é viver de uma maneira mais leve, mais jovial, mais tranquila. Segundo, que a gente tem que estar nessa tensão sempre atento e pode partir para comportamentos agressivos. Se eu estou tentando vestir uma determinada máscara de comportamento não autêntico, do tipo, eu não sinto raiva quando você faz isso, quando você vai fazendo aquilo e eu vou conseguindo, daqui a pouco eu não estou quase segurando aquela, eu começo a ter mais raiva ainda. Acumula, né? E posso degenerar o meu comportamento de uma maneira muito ruim, de uma maneira muito doentia, porque eu antes não assumi uma postura mais autêntica. Então, quando a gente tem um comportamento mais autêntico, primeiro, a gente vive mais desapegado, mais leve, sem precisar sustentar aquilo. Segundo, a gente não precisa ficar lembrando e policiando demais as coisas que a gente faz. A gente pode agir simplesmente com naturalidade. Ontem eu estava assistindo um filme que 2 personagens se entrevistavam a respeito da adoção. Né? Era uma mãe que queria doar o seu filho e uma outra mãe que era candidata a adotar aquele filho. E ela fazia várias perguntas e a candidata, a mãe, respondia tudo com muita autenticidade. Falava realmente da cabeça dela, o que ela pensava, sem se preocupar com o que ela achava que a outra poderia querer ouvir. E ela perguntou, mas por que você faz assim? Foi mais fácil de lembrar. Porque se eu inventar uma história para você agora, depois eu posso não lembrar e daí vai ficar muito ruim para mim eu não fazer. Eu preciso ser autêntica porque isso é uma maneira mais fácil da gente se conduzir. Marcelo, é comum ou não é comum as pessoas serem autênticas. Estamos falando de ser verdadeiro, é isso? Isso. Não é nada comum as pessoas serem autênticas. Porque mesmo quando as pessoas querem ser autênticas ou dizem que estão sendo autênticas, às vezes elas não estão sendo, no fundo, verdadeiras. Porque não é fácil essa comparação, Daniel. O que é ser verdadeiro mesmo quando eu estou falando? Porque às vezes eu sou agressivo com uma pessoa querendo dizer que eu sou autêntico. Aquilo realmente me irritou tal, e eu estou sendo agressivo. E eu não estou percebendo aí quantas inverdades existem naquilo. Quanto da raiva que eu estou sentindo não tem nada a ver com aquela pessoa ou com aquele momento, mas sim eu trago de outras situações que eu andei vivenciando, trago de comparações, trago de associações que eu faço na minha cabeça. Então, muitas vezes as pessoas dizem, eu quero ser autêntico, eu vou dizer o que eu estou pensando a respeito de tudo. Mas não para refletir mais profundamente, será que ela pensa aquilo mesmo? Ou será que ela só está querendo agir daquela maneira por alguma outra programação? Porque um grupo cobra dela assim que ela precisa ser rebelde, que ela precisa pensar diferente. Quantas vezes tudo que vem à cabeça, entender o coração. Porque nem sempre a primeira coisa que vem à cabeça, na verdade, é aquilo que é mais profundo dentro de nós. Às vezes aquilo que vem num primeiro momento é um instinto e não a profundidade da nossa verdade. Então, às vezes a gente está sofrendo mesmo magoado com a vida e pode estar a risco com as respostas.
Mas responder com aquela rispidez, com aquela agressividade, não é ser verdadeiro, porque eu ainda estou vestindo uma determinada máscara que eu trago ali, que é uma postura que eu vesti para me defender de alguns ataques do mundo. Então, ser verdadeiro é mais difícil do que parece. Porque ser verdadeiro não é dizer a primeira coisa que vem à tua cabeça, não é responder aquele primeiro instinto, não é satisfazer aquela tua primeira necessidade de pôr tudo para fora. Um comportamento autêntico, ele precisa estar alinhado com o que há de mais profundo dentro de nós, com o que há de raiz no nosso comportamento. Então, nós espíritas pensaríamos assim: o verdadeiro é aquilo que vem de fato do espírito, é aquilo que a gente traz de dentro de nós e não aquilo que a gente vai vestindo, não só nessa vida, como em múltiplas vidas passadas. Marcelo, vamos para um rápido intervalo, mas eu já deixo uma pergunta para você. O que é um comportamento autêntico? Tem como definir isso? Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com a entrevista. Aguarde! Retornamos com o segundo bloco da entrevista. A Vida em Foco traz o tema comportamento autêntico. Acompanhe. Estamos de volta, Marcelo Collin, falando de comportamento autêntico. Marcelo, fizemos uma pergunta. Dá para definir o que é um comportamento autêntico? Sim. Então, o comportamento autêntico é aquele que tem a ver com a tua realidade mesmo. E às vezes a gente se perde um pouco do que é a nossa realidade. Essa pergunta, quem sou eu, é uma pergunta que é da filosofia milenar. As pessoas sempre vão atrás e buscando essa resposta e devem mesmo se esforçar para se aproximar mais da verdade, porque é uma pergunta fundamental. Quem sou eu? O que eu quero da minha vida? Porque o comportamento autêntico é aquele que tem a ver comigo mesmo. O comportamento autêntico não é o que eu acho que a sociedade espera de mim, o que eu acho que a minha mãe esperava de mim, o que o meu chefe espera de mim, o que os meus filhos esperam de mim. O comportamento autêntico tem a ver com o que eu acho que eu preciso fazer diante do mundo, nessa minha oportunidade que eu tenho de estar encarnado, porque a vida na matéria, a gente estar aqui, é um conjunto, uma sequência de oportunidades. E para que a gente possa fruir dessas oportunidades, aproveitá-las da melhor maneira, nós precisamos estar sempre conectados com essa verdade. Joana de Ângeles, eu dizia naquele livro, né? Ela diz assim, que frequentemente a gente escolhe metas para a nossa vida que não tem a ver com o nosso desejo mais profundo. A gente associa êxito a conquistas que muitas vezes são aquelas que a gente mais queria, mas todo mundo cobra de nós. Né? A gente vê aquela velha discussão assim, que ter êxito é ter uma casa, um carro, muito dinheiro, fazer férias no exterior, ter êxito é poder ter os filhos numa escola particular, é falar várias línguas. Mas que êxito é esse? Será que ele significa mesmo para nós? Ou será que a gente está comprando mesmo, porque é vendido um determinado um conjunto de metas para a nossa existência? Será que elas são os valores mais profundos para mim mesmo? Porque eu, no meu comportamento autêntico, eu tenho que eleger metas que tenham a ver com o meu eu verdadeiro e profundo. Eu tenho que parar para pensar em alguns momentos o que realmente me faz falta. O que eu vou me orgulhar um dia de ter feito ou deixado de fazer? Será que quando eu tiver 100 anos, e a maioria de nós não vai chegar aos 100 anos, mas se a gente chegar aos 100 anos e pensar na vida, quais vão ser as coisas realmente importantes da nossa vida? O que a gente vai achar que valeu a pena o nosso esforço? Provavelmente aquilo que tem a ver com a minha verdade, com a minha integridade. Eu não consigo imaginar uma pessoa chegando aos 100 anos, no seu leito de morte, e pensando assim, eu acho que eu devia ter comprado mais um carro, eu acho que eu devia ter passado a minha roupa, deixar ela mais lisinha naquele momento, eu devia ter brigado com os meus filhos para deixar o chão mais limpinho, ou alguma coisa desse gênero. A gente vai pensar o tempo de qualidade com os nossos entes queridos, a gente vai pensar o que realmente a gente está levando dessa vida no momento que o fim dela está chegando. Marcelo, é uma pergunta que, quem sabe, esteja fora do contexto, mas está me ocorrendo, porque às vezes quando a pessoa é autêntica, a outra parte, quando ela se dirige, nem sempre é entendida como autenticidade. Como é que a gente lida com esse processo? Porque tem o outro também, né?
a gente fica com autenticidade, com o sentido de urbanidade, de respeito, vai dizer que o bolo tá bom por uma questão de agradar, mas a rigor isso não é um valor, né? Não é uma expressão de valor. Como é que a gente trabalha essas questões assim, Marcelo? Quando a gente vai e tem um compromisso com o comportamento autêntico, aos poucos a gente começa a aprender maneiras de lidar com essas chamadas saia justa. Né? Saia justa. A pessoa te colocou numa saia justa, ela te ofereceu um bolo que ela disse que fez para você e você não gostou do bolo. E agora? Se você está acostumado a ter um comportamento mais autêntico, você já vai ter desenvolvido alguma estratégia. A minha estratégia nesses casos é dizer assim, olha, eu agradeço muito. Nossa, só de imaginar que você estava preparando esse bolo pensando em mim, para mim é uma grande honra. Porque o que importa é o gesto da pessoa, não é o sabor que o bolo ficou. É isso que a gente precisa valorizar naquele movimento. Nossa, mas olha, é um carinho, eu espero um dia poder te retribuir esse carinho que você teve. O resultado do bolo, sabor na boca, não me importa. O que me importa é o carinho que você me deu com esse bolo. Não foi o melhor bolo que eu já comi de sabor, mas é o melhor bolo no sentido de que pensar que você estava fazendo ele para mim, isso foi importante para mim. Você desapega da questão do sabor, porque sabor é coisa material, tão desimportante, mas valoriza o esforço que aquela pessoa fez. Eu fiquei, imagine você escolhendo ingrediente pensando em mim, imaginando qual bolo que eu mais gosto, eu me sinto muito honrado com isso. O sabor é o menos importante. Toma um refrigerante, passa o café. Passa o café junto. E as coisas funcionam sem problema nenhum. Então, escolher um comportamento autêntico é sempre uma boa escolha. Agora, a gente conseguir ser gentil e autêntico é necessário. Porque não é autêntico, você não ficou com raiva do teu amigo, você não quer bater nele, você não quer... Você fez o bolo e você valoriza aquilo que... Então, você traz aquele sentimento, se ele for legítimo, você consegue expressar. Marcelo, para irmos finalizando a nossa conversa já, como é que o Espiritismo entende essa expressão autêntica, autenticidade, no seu sentido mais profundo? O Espiritismo vem acrescentar muito na ideia de autenticidade, porque ele nos apresenta um caminho para entender o que é a verdade a respeito de nós. Aquela pergunta importante que eu disse que a gente tem que se fazer, quem sou eu, afinal de contas? O Espiritismo vem dar um outro entendimento. Enquanto as pessoas que não têm o paradigma espiritualista, não entendem que nós somos muito mais que a matéria, vão ter muita dificuldade. Vai dizer, o que eu sou? Eu sou o conjunto dos meus genes, a educação que a minha mãe me deu. Então, ser autêntico vai ter a ver com isso, né? A minha carga genética que eu herdei dos meus pais e a educação que eu recebi no lar. Mas a gente sabe que não é isso. Ser autêntico é mais profundo que isso. Ser autêntico é você estar comprometido com o teu desenvolvimento e o teu crescimento espiritual. Ser autêntico é reconhecer, sim, que você tem falhas e que são falhas às vezes importantes. Nós temos defeitos ainda de caráter, nós temos deformidades que nós fomos adquirindo ao longo do tempo. Ser autêntico é reconhecer essas falhas nossas, mas fazer um sincero desejo de esforço e empregar essas energias para melhorar, para consertar, porque é para isso que a gente está aqui. Ser autêntico é não se esconder do seu lado sombrio e saber abraçar o seu lado bom. Ser autêntico é saber que a gente sim deve sofrer pelos erros que cometemos e aproveitar os acertos que a gente já consegue empreender. Então é ser alegre com as coisas boas, saber se consternar com as coisas difíceis também e saber ir construindo algo diferente para o seu futuro. Ser autêntico, então, é procurar cada dia entender melhor onde estou e como eu posso ir me melhorando enquanto indivíduo. É claro que eu me melhorar enquanto indivíduo vai ajudar que eu me relacione melhor com as pessoas, que eu desempenhe melhor no trabalho, que isso irradia por todos os meus papéis. Mas o meu compromisso primeiro é com o meu desenvolvimento espiritual. Essa é a ideia da autenticidade que o Espiritismo vem acrescentar, que sem a noção do Espírito a gente fica perdido. De fato. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Fique conosco, a Vida em Foco continua. Chegou o momento de você esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos do cotidiano através da doutrina espírita. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Arthur, de Natal, Rio Grande do Norte, nos pergunta: qual a finalidade do período da infância para o espírito? Caro Arthur, muito obrigado por sua participação. Sua pergunta é muito importante. Há muitos séculos, filósofos, educadores, psicólogos se debruçam sobre este que se constitui um grande enigma para os pensadores de todos os tempos. Como compreender a criança? Como entender esse período infantil? Qual a sua utilidade? Allan Kardec, como cientista, educador, procurou interrogar os espíritos benfeitores da humanidade a respeito desse tema, a infância.
Vamos encontrar respostas em O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, e no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. Quais são as funções do período infantil para o espírito? Podemos resumir assim. A primeira função é a da transição. Os espíritos nos dizem, em toda parte, isto é, em todos os planetas habitados, a infância é uma transição necessária. A segunda função é do repouso. A infância é um período de repouso para o espírito. Observem, a partir dessa resposta, como devemos tratar, portanto, a criança, procurando evitar a sobrecarga no seu psiquismo, já que se trata de um período também de repouso. A terceira função é a do ocultamento. Escreve Allan Kardec, não conheceis o que a inocência da criança oculta. Não sabemos que espírito está ali encarnado. Um missionário? Uma criatura comum? Um espírito comprometido com o erro? Não temos como afirmar. A quarta função é a da atratividade. Assim descrevem os espíritos. Nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Apesar de não sabermos que espírito está ali reencarnado, somos levados a nos sentir atraídos naturalmente pela doçura e fragilidade de uma criança. Não tem como resistir. Quinta função, plasticidade. Definem assim os benfeitores espirituais. A delicadeza infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência, durante o tempo em que seus instintos se conservam abafados pelo novo corpo que recebe na encarnação. O espírito, na fase infantil, é mais maleável. Sexta e última função, a emersão. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida em que os seus órgãos se desenvolvem. Como então poderíamos definir a criança, isto é, o período infantil, a partir das informações trazidas pelos espíritos a Allan Kardec? É um estado e período de trânsito entre uma existência e outra de um espírito reencarnado, em situação de repouso espiritual. Manifestando a criança aparente inocência pelo ocultamento relativo das imperfeições oriundas do seu passado, podendo assim atrair o amor de seus pais e educadores, ao mesmo tempo se apresenta maleável ao esforço educativo deles, propiciando durante todo esse período a emersão espontânea e gradativa das perfeições já conquistadas em existências passadas, assegurando desse modo a retomada da evolução espiritual e a conexão entre uma existência e outra. Mais uma vez, o Espiritismo esclarece. Tenha boas reflexões. Espiritualidade em gotas. Que é Deus? Que é Deus? É a primeira pergunta proposta em O Livro dos Espíritos. Uma questão muito curiosa, porque trata da divindade de uma forma diferente de todas as outras concepções que estão postas em a humanidade. Desde a visão mais ancestral do totemismo, quando se confundia Deus com algo, um animal, colocando na posição de um totem, até as expressões que multiplicavam o número dos deuses, confundindo com os fenômenos da natureza. No avançar da humanidade, alcançamos a percepção de que Deus é dada a unidade de funcionamento do universo. Essa visão do monoteísmo, no entanto, ainda impregnada pela visão de que o homem é que modela esse Deus, deixou uma compreensão de que Deus é a semelhança de um homem, portanto, um Deus humanoide, envolvido nas características e imperfeições que caracterizam o próprio ser humano, a própria humanidade. Desse modo, nós vamos perceber que o Deus que ainda hoje nós cultivamos, muitas vezes ele tem ira, ele se aborrece, ele tem predileção, ele deseja esse em detrimento daquele. Parece que o Deus é um pai que tem preferências e que pretere alguns dos seus filhos. Essa compreensão de Deus, que está bem posta na nossa civilização ocidental, na bela obra de arte de Miguel Ângelo, quando propõe o toque do divino na criação do homem e na criação, e quando expressa Deus como um homem idoso, um homem velho, impregnado, portanto, daquela característica que deveria imputar o saber, mas também, de uma certa forma, o temor. Assim,
Muitos ainda tememos mais a Deus do que o amamos. Como filhos que às vezes temem os seus pais, mas há pais que não são temidos pelos seus filhos. Pais que amam. A nossa relação com o divino, portanto, ela pode se alterar, se transmutar e se configurar de uma forma bem diferenciada, num caminho que sai do temor na direção do amor. É essa perspectiva da desumanização de Deus e colocando Deus como uma força, algo que transcende tudo quanto se possa conceber como a humanidade, que essa obra monumental propõe com a pergunta: que é Deus? E não quem é Deus. Porque quem é Deus já implica numa pessoa, e que é Deus nos remete a uma outra percepção da divindade. Nos aproximamos, portanto, de uma compreensão de que o divino ultrapassa a nossa própria limitação de ser humano, que não consegue colocar o divino na nossa própria cabeça, como um recipiente não consegue conter as águas do mar por inteiro. O mar sempre transcende, Deus sempre transcende as nossas concepções humanas. Por isso, que é Deus? Ainda ficamos com a percepção de que o divino é uma inteligência suprema, de que o divino é um pai maternal, como Jesus propôs dentro da antropossociologia judaica, ou como magistralmente nos ofereceu talvez a definição mais abrangente de Deus, João, quando configura que Deus é amor. Essa percepção de que Deus é amor, é pai e ao mesmo tempo mãe a um só tempo, e de que a inteligência máxima, ela configura de que efetivamente a divindade, ela está para além das imperfeições humanas, e de que este ser, que é a divindade, e de que esses seres humanos que se relacionam com a divindade, estamos todos numa grande busca de espiritualidade que aos poucos nos aproxima mais dessa essência, trazendo para a nossa existência e nos impregnando com a sacralidade, com a beleza, com o amor que o divino tem e que nós temos porque somos obras da sua própria vontade. A Vida em Foco de hoje está acabando, mas o próximo programa trará mais novidades para você. As suas sugestões são muito bem-vindas e você pode enviá-las através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Acessando o site do programa, você confere todas as edições anteriores. A Vida em Foco fica por aqui com a gratidão da sua companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!